amigos do canal Hester, mais um episódio do Caster aqui no canal, que é o podcast da Hester. E na noite de hoje, novamente, bateremos um papo super bacana com o nosso convidado aqui, que eu já vou apresentar já já. E todos já sabem que, se você está aqui assistindo ao vivo ou depois desse episódio gravado, é importante que você se inscreva aqui no canal Hester, que você deixe o seu joinha aí, dá uma voadora no like e deixe também seus comentários, o que você achou deste episódio. Se você está assistindo ao vivo, quiser mandar alguma mensagem ao longo do programa aqui, a gente vai trazendo essas mensagens aqui para ser respondidas, tá bom? E também não deixe de encaminhar, de mandar esse link para as pessoas que você conhece a respeito deste episódio, tá bom? Se é um tema que te interessa ou interessa alguém que você conhece, manda o link aí para essa pessoa que com certeza ela vai adorar o conteúdo que a gente vai conversar aqui hoje. E como sempre eu falo, se você pode também nos auxiliar, tá aqui o Pix do canal apoio@hester.com.br, porque nós não temos ajuda financeira gigantesca, nós temos alguns apoiadores, tal, mas precisamos da tua ajuda para continuar mantendo este programa aqui, que ainda tem muita coisa pela frente para rolar, tá bom? Mas o mais importante de tudo é a sua inscrição. O mais importante é você estar aqui conferindo o nosso conteúdo e se inscrevendo no canal, tá bom? Na noite de hoje nós teremos a honra de conversar com um convidado muito especial que já, em virtude das loucuras da vida, nós já tentamos fazer esse bate-papo aqui 2 vezes e da última vez, como todos sabem, ele foi diagnosticado com Covid, né? E por questão de segurança, principalmente dele em relação a nós, então é um carinho dele, nós não fizemos o nosso episódio. Então, Érico, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? Boa noite, Gilvan. Boa noite a todos do canal do Gilvan. Realmente, sigam o canal, deem um like, porque o trabalho dele aqui no estúdio é muito bonito. Também vem acompanhando os seus vídeos, Gilvan. Tá de parabéns e é uma satisfação muito grande estar aqui com você hoje. Eu era um prometido meu vir, não deu certo por 2 vezes, mas estou aqui hoje e prometo fazer um bom episódio para você e para os seus inscritos. Nós que agradecemos, viu, Érico? É um prazer imenso te receber aqui, até porque é um assunto de extrema importância, esse que nós estamos trazendo aqui nessa noite. Pessoal, o Érico, ele é médico e ele é psiquiatra. Muitas pessoas às vezes fazem confusão do psicólogo para o psiquiatra. O psicólogo fez psicologia, o psiquiatra ele fez medicina. Então, antes de mais nada, ele é um médico e fez a especialização em psiquiatria. Além disso, e aí eu queria que você desse uma resumida para nós, viu, Érico? Além disso, essa criatura aqui já foi tenente do Exército, já foi médico no Exército, já trabalhou em cidades aqui da região, hoje trabalha também na FAMERP, enfim. Eu queria que você desse uma resumidinha aí dessa tua escolha, como é que você caiu nessa missão, porque a medicina não é uma profissão, é uma missão. Cada vez mais, né? Exato. E como é que você optou pela psiquiatria? Na verdade, eu acho que eu fiz faculdade no Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande, fiz a faculdade de Unidep, em Campo Grande. E meu intuito, quando eu formei, era eu queria ter uma experiência no Exército, né? Mas um pouquinho antes de eu começar a falar sobre o Exército, eu, por ter jogado bola, né, toda a minha família é gremista, eu tive a oportunidade de por um tempo ficar por lá. A minha ideia, depois que eu retornei do futebol, eu vou fazer ortopedia, né? Vou fazer medicina, eu sei da medicina e vou fazer ortopedia para aqui. A minha ideia tinha ortopedia e tinha medicina do esporte também, para trabalhar no esporte, que é a minha paixão, a psiquiatria, mas até então a psiquiatria ainda estava bem ali. E aí eu lembro que até o primeiro estágio, acho que no 4º, 5º ano da ortopedia, no segundo estágio, eu quero qualquer coisa menos isso aí. Isso aqui não é para mim. Eu preciso de uma área que eu consiga conversar com pessoas, que eu consigo ajudá-los de uma forma, uma especialidade mais clínica, não cirúrgica. Eu não quero consertar a perna quebrada, eu quero consertar a cabeça quebrada. Não, pois é.
E aí eu lembro que daí, assim, na faculdade de 6 anos de graduação, a gente faz alguns estágios, né? E a psiquiatria nunca tinha me passado pela cabeça. Tanto é que, certa vez, quando eu falei com meus pais, assim, ô pai, mãe, vou fazer psiquiatria. Meu pai falou assim, não é possível. Não é possível. É porque eles têm uma ideia de que, assim, psiquiatria não mais... está muito distante da medicina. Acho que eles pensam que a gente vai fazer cardiologia, pneu, reumato, áreas mais clínicas, mesmo médicas de fato. Eu falei, não, eu vou fazer psiquiatria porque, eu sei, eu no estágio me identifiquei, eu achei que a gente consegue mudar o prognóstico de algumas pessoas, e isso é muito importante. E eu falei, vou fazer psiquiatria. Aí, acabou no meu 6º ano, tinha a missão do exército. Então era um objetivo que eu tinha também de vida, ter essa experiência tão gratificante que é o nosso exército brasileiro, não tão importante. Então foi um ano que para mim foi extremamente um crescimento de vida muito lindo, porque eu cheguei lá menino, saí homem, sabe, respeitando hierarquia, disciplina, o coleguismo do exército, muito bacana, e foi um período muito importante na minha vida. E além de que eu fiz o exército, muitos amigos meus que formaram comigo. Então, o Matheus Comparim, que era do futebol da faculdade, e muita gente boa fez isso comigo. Então, a gente pôde viver esse período de forma muito intensa, esse ano do exército. E aí, quando a gente termina o exército, a gente entra como aspirante oficial. Aí, no 6º mês, se tudo der certo, a gente vira 2º tenente, médico. E cumprimos a missão. E depois entrei na psiquiatria. Eu acho que é um pouco. Não sei se respondi a pergunta, mas esse é o foco. Legal. E assim, uma dúvida que todos têm. Érico Marx Hall. É assim a pronúncia? Call. Mas eu não vou falar. Todo mundo fala call, aí alguns brincam escola. Chama como quiser, mas a pronúncia deles não é adequada. É call. Legal. Mas você pode chamar de call. Acho que call a gente acerta na hora que vai escrever. Então, H, tem o H. Na Alemanha, H antes do L. Então, os caras C-O-L-L, K-O-L-L, mas assim, K-O-H-L. Tem do meu pai, meu avô, enfim, eram alemães. E eram fugidos da guerra, pararam no sul, né, como muitos colonos do sul, subiram ali o país, em busca de oportunidade, em busca de produzir algo para o nosso país. Né? E hoje eles residem em Mato Grosso do Sul, na cidade de Coxim. Que legal. Fica pertinho do sol. O sol tem a gente brinca 45 graus na sombra. Incrível o calor que faz lá, então um abraço a todo mundo de Coxim. Mato Grosso do Sul, meus pais estão lá, meus primos, muito amigos de infância estão lá no Coxim. Bacana. Mas você nasceu no Sul? Não, nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Que legal, bacana. Bacana. Muita gente, né? Às vezes o sotaquezinho ainda mais é porque da minha família inteira é. Meus pais já me tiraram em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Porque você tem um sotaque mais do Sul mesmo do que do interior agropecuário. Quase nada. Quase nada. O Mato Grosso do Sul acho que é uma mistura de sotaques, né? Porque a gente tem muita gente no norte do país, do nordeste, muita gente no sul. E em Corumbá também tem um sotaque peculiar, que fica bem na fronteira ali com a Bolívia, sabe? Um sotaque mais, não sei porquê, parecido com carioca. Nossa, é um carioca misturado com castelhano. Por aí. Bacana. Então, Mato Grosso do Sul é uma miscigeria assim, de situações. Eu costumo falar que eu tenho um pouquinho, acho, do sotaque, bem pouquinho do sul, e misturei com São Paulo aqui. Bacana. Vamos seguir nessa linha. Você fez então a sua graduação, né, especialização na área da psiquiatria e com foco na época do Exército. Isso. A mudança foi durante ou foi depois? Em decidir por psiquiatria? Por psiquiatria. Foi antes, foi no 5º ano. Legal. Quando eu terminei o estágio do Tupidi, eu fiquei meio perdido. No 5º e 6º ano da medicina, nós fazemos o internato. O internato realmente a gente, pelo próprio nome internato, a gente se interna no hospital pelo qual a nossa faculdade está inserida, na época Santa Casa de Campo Grande.
E daí, lá não tinha psiquiatria, né? E eu não me identificava. Eu tava oncologia, gostava também, acho que talvez um pouco já pela psiquiatria, dos pacientes com depressão, oncológicos, enfim. Mas também não era aquilo, sabe? E eu lembro que o estágio mudou minha vida, na parte do ambulatório mesmo. Eu comprei uma psiquiatra na época e eu falei, é isso aqui, eu me identifiquei, parece que a melinha da psiquiatria me picou e falei, nossa, talvez seja um dos dias mais felizes da minha vida, porque é difícil, né? Você tá no 5º ano, 2 anos você se forma, aí tu vê teu colega lá, tem cardiologia, né? Uma anestesia, outro ginecologia, eu falo, não sei o que eu quero. Eu sei que é clínico, mas não sei o que eu quero. E aí, quando eu decidi pela psiquiatria, firmei o pé, falei, é isso, e vou dar o meu melhor todos os dias para ser um bom psiquiatra, né? Médico, tudo bom psiquiatra. Tenho certeza que o melhor escolha da minha vida, eu decidi isso aí. Não, com certeza, com certeza. Não, bacana. Então, você tocou num ponto que eu achei muito interessante. Então, na época que você chegou a cogitar até mesmo a questão de oncologia, na área oncológica, a abrangência, a atuação da psiquiatria também deve ser muito grande, né? Muito. Porque é uma doença debilitante, leva tempo e... né? O diagnóstico é impactante, né? Tanto para o paciente quanto para a família, né? Imagina você, hoje em dia tem tratamentos muito avançados, né? Oncologia, mas receber um diagnóstico, né, de câncer é impactante. E essa primeira notícia, se não tiver um bom apoio, um bom suporte familiar, pessoal, psíquico, fatalmente vai ficar, né, vai reagir assim, agudamente com o quadro depressivo. Não tem dúvida, ou ansioso, né? Porque a gente, é algo que a gente sabe que a gente vai depender talvez de tratamento cirúrgico ou clínico, né? Mas mesmo o clínico é bastante pesado, né? A gente tem a química, a gente tem a rádio, envolve meses, envolve, quem sabe, anos, e com aquela dúvida que será que vai ter metástase? Então, sai de um órgão, uma situação, vai para outra. Então, esse medo, a gente, muitos pacientes, meu avô, eu vou chamar o Manuel, ele era, por parte da minha mãe, ele era farmacêutico. Ele tinha uma clínica de cigarro. Ele sempre falava assim que ele tinha um câncer de medula, um tumor de medula e uma displasia. E assim, o prognóstico, me recorda 5 anos, mas a vontade que ele tinha de viver assim, era gigante. Que fez com que ele vivesse em 12, 14 anos com 4. Que bacana. Mas foi impactante. Foi difícil e a psiquiatria, respondendo a sua pergunta objetivamente, ela está muito junta na oncologia. Tanto é que em muitos países clínicos, né, que tem oncologia, a psiquiatria atua assim lado a lado, né, ajudando a interconsulta, acompanhando o paciente junto da oncologia. Sensacional. E uma outra coisa que me ocorreu aí nessa tua fala é como que há a interação medicamentosa. Às vezes, do cara que já está tomando muita coisa por conta da quimio, por exemplo, e ter que entrar com medicamento psiquiátrico também não deve ser fácil. Não é fácil. A gente sabe que hoje a psiquiatria está moderna, existem remédios muito seguros. Existem remédios com baixa interação com outros, né? Mas o paciente com quimioterapia, o paciente realmente está debilitado. Então, o nosso leque, nosso arsenal terapêutico, ele se reduz um pouco, mas existem muitas moléculas que podem ser associadas, sem dúvida nenhuma, com qualquer tratamento oncológico. Lógico que cada caso é um caso, né? Então, por isso que cada tratamento tem que ser individualizado. A gente tem que saber todas as moléculas, né, e trazer o tratamento oncológico para o nosso consultório. A gente, bom, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui talvez vai impactar um pouco o fígado, isso aqui impacta um pouco o rim, então, né, ou a gente pode usar e ter um cuidado a mais, porque ali estuda o psiquiatra e também é médico. Eu falo hoje, a gente teve uma aula na residência médica da FAMEC, inclusive eu estou me acompanhando, um abraço a vocês, se inscreva no canal. Dê like, compartilhe, se possível ajude aí o canal financeiramente. Que nós não podemos esquecer que o psiquiatra também é médico, a formação é clínica também.
Então você obrigatoriamente precisa saber pedir um exame laboratorial de acordo com a demanda do paciente, né? Não é porque de repente aquela medicação X ela impacta um pouco mais ali, mas se de repente na balança, né, o paciente vai ficar melhor, muito melhor com ela, por que não usar se tiver o devido cuidado? Então é preciso saber sim bastante sobre a clínica também. A gente não pode só dar uma média de pressão e cuida do resto. Imagina, eles são cobrados, a gente tem todo o corpo humano, porque faz parte da psiquiatria. A psiquiatria é clínica, a gente precisa saber mais sobre depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtorno bipolar, entre outros. Show de bola, show de bola. Eu não vou ficar chovendo no molhado aqui, no sentido de todos que com certeza acompanham, mesmo que sejam leigos no assunto, sabem, né, a diferença que quem medica é o psiquiatra e quem faz a terapia é o psicólogo. Então, eu já queria direcionar esse papo no seguinte ponto, e aí eu vou colocar a minha visão. Eu conheço muitas pessoas que têm transtornos dos mais variados tipos e que têm preconceito com o nome psiquiatra, tem preconceito com um auxílio medicamentoso, tem preconceito em fazer tratamento. Mas será que eu vou ficar viciado nesse remédio? Será que isso aquilo outro e tal? E aí vem a pergunta, esses transtornos, seja depressão, ansiedade, eles não são exclusivamente da cabeça da pessoa, ele é um distúrbio químico do ser humano, né? Então eu queria que você abordasse essa parte para as pessoas entenderem de fato que não é só a pessoa está com uma frescurinha, não, o cérebro dela está desorganizado quimicamente, né? Como que é isso aí? Perfeito, sim, são algumas perguntas na sua fala e eu acho que são todas importantes. Porque, primeiro, a diferenciação entre psicólogo e psiquiatra é que o psiquiatra tem formação médica, o psicólogo tem formação em psicologia, mas ambos são de extrema importância e relevância no tratamento de qualquer quadro de saúde mental. Porque quando o psiquiatra identifica um diagnóstico, a gente fatalmente tem que olhar como o paciente, como que é a estrutura psicodinâmica desse paciente, né? O que levou ele a, de repente, a um quadro depressivo. É por isso que a gente brinca que a consulta do psiquiatra, uma boa consulta do psiquiatra, demora horas, e não minutos, 10, 15, 10 minutos, você consegue só identificar o que o cara tem, assim, a macro, né? O macro ecossistema dele ali, mas você precisa adentrar sempre nas feridas que levaram o paciente a ter, né, a sua sintomatologia. E a psicologia hoje, graças a Deus, cada vez mais, o psiquiatra vem trabalhando mais perto do psicólogo, o psicólogo vem trabalhando mais perto do psiquiatra para o bem do seu paciente. Isso que é uma mensagem assim, central para nós especialistas, para os psicólogos, que nós somos uma equipe, né? Um só instrumento para o bem do paciente. E quando a gente entende isso, quem vai ganhar é o paciente. Né? Não tem essa, não vou mandar para o psicólogo porque não resolve, não vou mandar para o psiquiatra porque dobra. A gente vê com a pandemia, já entrando numa segunda pergunta tua, com a pandemia, houve muitas mortes, muitas perdas e o isolamento social trouxe muita consequência negativa, impactante, na verdade, na saúde mental das pessoas, né? E que teoricamente não era tão falado, até visto com um certo preconceito, hoje a gente consegue abordar de forma muito mais ampla. A gente consegue trocar uma ideia com de repente, um amigo que está com depressão, um outro amigo que está com ansiedade e, de repente, desmistificar isso, tirar esse preconceito de que, de repente, um remédio psiquiátrico o paciente começou a tomar e vai tomar para sempre. Não é verdade. Com exceção de alguns quadros psiquiátricos que realmente a gente precisa de um tratamento contínuo, longínquo, como, de repente, uma diabetes, como, de repente, um transtorno hipertensivo, isso é um pouco do preconceito que antigamente a psiquiatria, por não ter tamanha ciência por trás dela, a gente só tinha remédios que de repente eram mais sedativos mesmo. Isso, tem antidepressivos de 1950, tem antipsicóticos de 1930. É recente, a gente fala em menos 100 anos. Então, que bom
graças a Deus, a gente está tendo um espaço no museu, a gente tem outros espaços até na mídia, de falar um pouco sobre saúde mental e a importância do tratamento medicamentoso nisso. Entrando na sua terceira pergunta. A depressão, a ansiedade, que são aí, né, o mal do século, ela com certeza ela envolve uma disfunção, né, no sistema nervoso central de algumas monoaminas, né? A principal delas são a serotonina, são a noradrenalina, são a dopamina, que os remédios, assim, grosso modo, isso daí eu podcast de umas 3, 4 horas, a grosso modo, o que ela faz? Ela vai recompor essas monoaminas no nosso sistema nervoso central, nas regiões específicas do cérebro, né? E isso, com o tempo, vai trazer uma melhora do paciente em virtude do que ele veio apresentando, né? E essa melhora, a gente fala que ela tem tempo para começar, né? Óbvio que você não vai tomar remédio hoje, por exemplo, antidepressivo hoje, e amanhã você já está luto procurado. Não existe. Tudo é bem explicado em consulta, muito bem acompanhado com o psicólogo. Eu acho que facilita o entendimento do paciente que espiritualidade sempre é importante no tratamento. A primeira rubrica, na identificação do paciente, eu falo: se o senhor tem uma religião, para mim isso é um fator de proteção, né? Para qualquer parte, e se ele tiver, deixe essa informação e vou jogar lá na conduta como forma de proteção, principalmente na psiquiatria, né? Enfim, e aí eu, com base nessa espiritualidade, com base em um bom tratamento psiquiátrico, explicando ao paciente: você tem uma dor no seu tratamento? Então, seu tratamento não é tarja preta, seu tratamento é tarja vermelha, ela tem um tempo para agir e um tempo para a gente dar alta. Normalmente, né? Eu sei que a informação pela internet hoje fala uma coisa, corre aí, mas a depender de cada caso, né, um bom tratamento psiquiátrico, um diagnóstico precoce, um tratamento numa dose adequada, a gente costuma falar que demora de 12 a 16 meses, por aí, bem tratadinho, em um paciente com estabilidade do quadro. Não tratando, né? Então, enfim, se antes, você pode, então a gente pode ficar bem, mas aí, epidemiologicamente, a taxa de recorrência desse episódio, em 5 anos, é de tantos por cento. Se você, de repente, só trata 3 meses, a taxa de recorrência é maior. Aí a gente ouve falar aquela tia, aquele tio: poxa, ele tem depressão ad eterno, talvez será que tratou de forma adequada, em tempo, dose, com o psicólogo junto, acho que talvez não. Então, acho que cada caso é um caso, a gente tem que avaliar e sempre trabalhar em conjunto com o paciente, desde a fé, desde uma boa medicação, desde um bom suporte familiar, desde um bom suporte social e psicológico, para o paciente se sentir melhor e mais confiante. Na minha consulta, assim, quando eu sempre falo com os meus clientes, assim, eu costumo separar na primeira consulta 20 minutos de educação médica do paciente. Então, 40 fazendo uma boa história, tendo um bom diagnóstico, 20 minutos para a gente falar sobre a doença. Você sabe que se tem, qual é o seu conhecimento sobre isso, quais são os seus medos. E o paciente, eles brincam ali que se a gente ganha o paciente, facilita o tratamento. Nossa, o paciente abraça também, o paciente se sente incluído junto. Então, é importante esse diálogo, o paciente ficar olhar para o seu paciente e tentar cuidar dele de uma forma muito humana, né? Que a gente esquece às vezes que o médico precisa, ele se formou em medicina para curar, para tratar. Quando eu não consigo curar, tratar o paciente, tudo que envolve o seu. Falei demais, hein? Seu entorno. É um prazer. Se me deixar aqui, você tem que me interromper de você. Sensacional. E aí, dentro dessa linha mesmo, o que as pessoas não entendem, e aí, se eu estiver falando besteira, na resposta você corrige. Tem muitas pessoas que, por conta dessa visão fechada, né, do preconceito medicamentoso, falam: não, eu tomo um chazinho, eu tomo uma erva lá e eu dou uma melhorada e não sei o que lá. O que as pessoas não entendem é que a absorção de um alimento é uma coisa e a absorção de um medicamento é outra. Eu queria que você falasse disso. O volume do princípio ativo ali está muito maior. E outra coisa também, nessa questão de você tem uma disfunção ali, né, seja depressiva e tal, e ela tem fases, né? Ela tem a fase crônica e ela tem a fase aguda, que também
esses altos e baixos, a pessoa tem que se valer, às vezes, de um medicamento e depois ir tratando de forma mais tranquila. Então, eu queria que você abordasse essa questão de absorção do medicamento e essa vai e vem do crônico para o agudo. Quando a gente tem, hoje cada vez mais o intestino e o cérebro estão interligados. Então, apesar eu posso colocar uma forma melhor, um alimento hoje é de extrema importância para a nossa saúde mental. Uma boa alimentação, porque afinal de contas, muitos hormônios, muitos neurotransmissores no nosso sistema central são fossínteses de alimentação, uma boa alimentação, né? Mas isso somente em alguns casos já moderados a grave, que já tem uma deficiência já estrutural, da arquitetura neuroquímica do nosso cérebro, né, assim, grosso modo, isso não vai ser suficiente para ter uma boa estabilidade do quadro. E aí que entram as medicações, né, como parte do pilar terapêutico. Uma medicação, por exemplo, que a gente conhece muito, como a gente dá um exemplo, a sertralina, que está disponível no nosso SUS. A sertralina é conhecida como um inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Para dizer também de forma mais simples, o que ele vai fazer, o que ela vai fazer a médio prazo? Ela vai corrigir essa deficiência serotoninérgica, né, dos receptores pós-sinápticos, pré-sinápticos, que vai aumentar a sua biodisponibilidade na fenda sináptica. Ou seja, aumenta a quantidade de serotonina que, teoricamente, vai depender do que o paciente vir a sentir. Estou muito triste, estou choroso, estou sem energia para fazer as coisas, talvez isso seja uma depressão. Temos que ter os diagnósticos lá baseados no nosso DSM-5. Respeitando os critérios, diagnosticamos, ok. Então, talvez nós temos esses pilares terapêuticos. Temos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que envolvem sertralina, estalopram, fluoxetina, citalopram, fluvoxamina, são os representantes dessa classe. Paroxetina. E aí tem uma segunda classe, um segundo integral, que são os inibidores da recaptação da serotonina e da noradrenalina. Ou seja, então era só serotonina, agora nós temos a noradrenalina. Então vai depender do que o paciente apresentar para a gente poder escolher a molécula certa, né, para ver se o paciente responde ou não. Lembrando que isso, tratamento farmacológico, vocês que estão nos assistindo, é um pilar terapêutico. Nós temos o pilar da alimentação, o pilar da atividade física, o pilar da terapia, o pilar do suporte social e familiar e o pilar farmacológico. Se a gente tomar remédio, cruzar os braços e falar, bom, eu estou tomando remédio e vou me curar. Isso não vai acontecer. Isso não acontece. Pode ter certeza disso. O paciente precisa ter um entendimento desse processo de saúde e doença. É mudança de vida, né? Completamente. Eu acho que, por isso que eu separo os tempos. Se o paciente vem no consultório com esse quadro, é que ele para chegar no psiquiatra, como a gente está falando, ele quebra uma série de barreiras, né? Lá na nossa clínica hoje, tem uma sala bem legal ali, no primeiro andar, então tem uma música calma, o paciente já vai quebrando o gelo de estar no psiquiatra. Aguarda de ser atendido, atendido assim, gosto que ele saia tomando um cafezinho, comendo uma bolachinha, uma aguinha para entender que, isso aqui não é esse storm que a gente tem que dar uma uma consulta e você precisa entender que você é a nossa peça central do tratamento. Ponto. Se ele entender, acho que as coisas vão melhorar, com certeza. Fantástico. Outra coisa que as pessoas têm um pouco de dificuldade, eu estou dizendo às pessoas porque eu faço tratamento e conheço muita gente que faz e conheço muita gente que não faz por ignorância. Mas as pessoas às vezes têm um receio também de um tratamento mais longo prazo. E eu sempre digo, usando do meu caso, eu falo assim, se eu tiver que tomar remédio a vida inteira para ficar bem, por que não? Então eu acho que o mais importante é a minha qualidade de vida. É o primeiro ponto. E o segundo ponto é,
Da mesma forma que lá atrás você citou diabetes, você citou pressão alta e tudo mais, eu sou uma pessoa, né, hipertensivo e eu tomo remédio desde sempre. E melhor do que eu ficar com pressão alta. Ok. Então, eu prefiro viver bem do que ter o medo de algum medicamento. É claro que, né, ao longo do tratamento você vai evoluindo, muda aqui, dosar, mas eu queria que você abordasse essa coisa da qualidade de vida versus, poxa, vou tomar e vou. Se a depender de cada caso, a qualidade de vida vai vir, né? Imagina você apresentando um quadro de repente bipolar que nós vimos hoje no hospital. Um paciente numa situação hipomaníaca, numa situação com humor elevado, uma irritabilidade importante, gastos excessivos, baixa necessidade do sono, fica muito irritado, muito falante, não consegue prestar atenção em muita coisa, ele é muito distraído. Então, assim, isso é um quadro de um transtorno afetivo bipolar, né? Características hipomaníacas. Se a gente tratar com um estabilizador de humor, por exemplo, lítio, o paciente volta em eutimia, o paciente, de repente, ele se recorda dessa fase de hipomania dele, assim, de uma forma distante. Meu Deus, eu realmente fiz isso? Ou não se lembra, ou... Então, assim, e a gente, com os pacientes ficam internados por curto prazo, a gente vai acompanhando a evolução dele, eles falam assim, nossa, eu não acredito que eu fiz isso, e eles falam, vou tomar remédio porque eu preciso me ficar estável, porque senão eu não posso, né? A gente sabe que o transtorno afetivo bipolar entra numa das situações como a esquizofrenia que a gente tem que tratar de forma mais duradoura, de forma mais longo prazo. E a gente tem que sempre ter um bom diálogo com o paciente e fazer ele entender que isso é para ofertar uma melhor qualidade de vida. Você imagina o paciente evoluindo para a depressão, evoluindo para a mania, evoluindo para a hipomania, são os opostos do humor. Isso traz uma consequência funcional de suas atividades gigantesca, né? Então, às vezes destrói a relação familiar, destrói o trabalho, exato. Então, assim, se a gente tem essa condição de fazer um bom tratamento ajustado, por que não? Por que não? E a gente entra um pouco naquele preconceito que a gente falou lá atrás, né, da psiquiatria ficar muito linkada com pacientes dopados, pacientes que dormem o tempo inteiro, pacientes que não percebem alta. Isso não é verdade. Isso hoje, a psiquiatria atual, isso não faz sentido. É lenda. Assim, é óbvio que vão ter as suas peculiaridades, né? Mas a psiquiatria moderna está muito avançada. Né? Tem medicações hoje que a gente consegue trazer o paciente de volta para uma realidade e assim, ofertar todos aqueles pilares que eu falei para vocês antes, dando uma condição de melhora muito importante. Tenho certeza disso. Fantástico, fantástico. Você disse ali atrás o seguinte: graças a Deus a psiquiatria hoje tem medicamentos bem avançados. Outrora você disse, graças a Deus que hoje você tem tratamento. Várias vezes você usou esse termo. Então quer dizer que psiquiatra tem fé? Não posso generalizar, eu tenho muita fé. Porque às vezes as pessoas pensam assim, o cara só acredita no medicamento. Não, os dois caminham juntos, né? Faz parte do pilar. Na minha metodologia faz parte de um pilar. Óbvio, eu não vou influir tem muito ateu, um paciente ateu no meu consultório, tem um paciente espírita, tem um paciente católico, evangélico, enfim. A ideia não é discutir a religião, a espiritualidade de cada um. O que eu tento buscar é, se tiver, pegar disso um fator de proteção para ajuda do próprio paciente. Se tiver, melhor. Se tiver, melhor. Né? E, por exemplo, nos casos de suicídio, a gente tem os fatores de risco, os fatores de proteção. Um dos fatores de proteção está a fé, está a religião. E assim, não sei se todos os psiquiatras acreditam em Deus, e eu acredito muito, e eu tenho certeza que assim, a minha vida é muito melhor quando eu estou alinhado com as ideias dele, quando eu estou praticando as boas práticas, enfim. Eu acho que minha vida melhora muito. Eu vou me corrigir um pouco de falar graças a Deus que eu não quero. Não, imagina, não, mas isso é uma virtude.
pelo ponto de vista daquela coisa de quebrar o preconceito, porque eu vejo que, às vezes, existem muitas pessoas alienadas no quesito religião, achando que a medicina é inimiga, ou aquele outro que é alienado somente na medicina e acha que a fé não ajuda. Então eu acho que essa junção é a melhor coisa, a melhor dos dois mundos, o fato de você entender que todos os lados são parceiros no tratamento, principalmente de um distúrbio psiquiátrico, mental. A gente tem que ter muito claro, isso tem que ter um sentido para a vida, né? Eu acho que a gente ter Deus junto da gente e fazer esse sentido junto dele tem muito mais sentido, né? Tem muito mais razão você acordar e de repente eu acordo, faço uma reza para começar meu dia bem. Até psicologicamente eu me sinto mais protegido. Pode ser que exista, pode ser que não exista. Eu tenho fé que sim, eu levo para mim que sim. Os que não têm, respeito absolutamente, mas acho que caminhar ao lado dele facilita muitas coisas. E tem muito, né? Eu sou católico, sou filho católica, a minha esposa ela é espírita, ela também acompanha comigo nas missas, ela tem um pouco mais espírita. E o espiritismo tem um pouco de ligação com a psiquiatria, muitos falam, né? E eu tenho total curiosidade para saber, minha mãe também eu fui atrás para estudar e, nossa, faz muito sentido também. Acho que a gente tem, assim, hoje o nosso mundo está muito polarizado, né? Azul e vermelho, enfim, não vamos entrar aqui, óbvio, esquerda, direita, bom, errado, qualquer coisa que acontecer, são pacientes, se uma pessoa de repente tem uma opinião e se você não concorda com a opinião dele, essa pessoa já não presta, não pode fazer parte da existência da vida. E quando na verdade, na minha visão, a vida é muito mais simples. A gente tem que fazer o bem, não fazer mal a ninguém, dar o seu melhor no dia a dia, ajudar quem você puder ajudar, é mais fácil, né? Esse ódio que a gente vê ali nas redes sociais, na mídia, isso eu procuro nem ver muito. Procuro ficar distante, porque senão a nossa saúde mental vai ao espaço. Exato. Se a gente entrar nesse jogo, a nossa saúde mental vai ao espaço. Eu acho fantástico, e como nós já nos conhecemos faz tempo, você sabe, mas talvez quem está assistindo não sabe, eu estudei teologia, espiritualidade e tal, e para mim eu tenho que, agora falando do outro lado, daquele que fala assim, eu tenho Deus me curou, não vou mais fazer tratamento, não vou mais no psicólogo, não vou no psiquiatra. E tenho para mim que, a partir do momento que Deus deu a inteligência para o homem desenvolver uma determinada terapêutica, ele tira a mão daquilo ali. Isso é uma opinião pessoal minha. Então, penso eu o seguinte, Deus vai agir naquilo que a humanidade ainda não consegue dominar. Agora, se a gente já tem como fazer uma cirurgia para corrigir uma válvula cardíaca, ele não precisa necessariamente curar aquele coração. Né? Da mesma forma que se hoje a gente tem tratamento para depressão, ansiedade, que antigamente, o transtorno bipolar, que a pessoa era considerada como possuído por um demônio, ele vai simplesmente deixar com que o ser humano se ajude. É uma cooperação. O instrumento dele, né? Exato. Para tocar a saúde de uma pessoa que está precisando, de enfermo que está precisando. Concordo com ele. Então, aonde vai o teu recado? No sentido de a sua fé não substitui o tratamento. A fé e a medicina andam juntas, lado a lado, para o bem do nosso paciente. É uma convicção que eu tenho. Engraçado, hoje eu estava dizendo eu tenho uma filha de 10 meses, minha esposa e minha filha, que são uma coisa da minha vida, eu estava publicando um pouquinho lá com ela e eu falei, bom, tinha esse compromisso com você, né? E aí eu desci, eu falei assim, eu tenho um jeitinho, né? Isso aqui é da minha avó, minha avó Hilda, ela chamava, Hilda Maria Damiani Col, Damiani é italiana. Ela era muito religiosa, né? Legal. Isso aqui era dela, eu carrego comigo todos os dias. Esse aqui estava quase meio solto aqui. Eu descendo do elevador do prédio, mas do nada, uma vizinha, uma vizinha falou assim, juro que do nada, falou assim, tudo aí eu estava respondendo no hospital, na Catuba, no cross que ia chegar, eu fui,
tal, enfim, pede esses exames, se os exames estiverem ok, a gente pode aceitar o paciente e tal. Você precisa atender? Não, eu tava dizendo do caso do... Não, mas é que eu ouvi uma vibração. Fica tranquilo, pessoal, só para aproveitar e ilustrar para vocês, nós estamos aqui com um médico, e é um médico que atende, todo médico, né, que clinica, ele tem uma atenção redobrada, porque às vezes ele precisa atender pacientes 24 horas. Então, eu até quando a gente estava subindo aqui para o escritório, eu falei para o Hélio que eu admiro essa disponibilidade de missão mesmo, que é realmente estar disponível, porque inclusive é uma área extremamente de risco, né? Às vezes ter um paciente com risco de suicídio e tal, né? O tema do meu mestrado foi esse, né? E acabo recebendo pacientes com essa ordem, né? Com esse quadro. E não tem hora, né? Ontem eu recebi uma mensagem de uma mãe preocupada com a elaboração dos pensamentos do filho e como é que fica, né? Tem que dar um suporte dele. Um recado para alguns estudantes de medicina aqui. Hoje, depois de novo, eu falei com os alunos ali da família, que eu estou falando, desse ano, medicina do Instagram é medicina ideal. Medicina onde todo mundo se porta como algo que, né, vida real, menos glamour, muito mais trabalho. Pratiquem a boa medicina, vocês estão escolhendo essa profissão porque vocês automaticamente se identificam em ajudar o próximo. A medicina é isso, ajudar quem está precisando, e quem precisa não tem hora. Quem precisa não tem hora, 5 horas acabou, meu. Isso jamais. Então, estejam preparados, que se não estão, se preparem, que a boa medicina, a prática da boa medicina é essa. Você se doar em tempo integral também esse paciente. Está muito claro. E eu vejo essa distância hoje, principalmente que estão chegando aí, né? Às vezes não fizeram medicina porque de repente gostam, querem, fizeram medicina Pela visão financeira. Isso. Não, porque de fato. Vão se frustrar, né? Porque de fato, um bom médico, ele pode enriquecer, sim, fato. Agora, isso é uma consequência de um trabalho bem feito, e não a meta do médico, né? Se for a meta, ele vai ser frustrado. Tanto pelo aumento do número de médicos formando, principalmente no Preto, eu acho que no Preto é ou a primeira ou a segunda cidade médico per capita no país. Então temos muitos médicos aqui, que bom termos bons médicos aqui. Mas se vier um ganho financeiro, tem que ser um método profissional, do seu trabalho, enfim. Mas o objetivo não tem que ser financeiro de forma nenhuma. E é uma geração que não está muito acostumada à frustração, né? Então, tem que, na formação ali do acadêmico, tanto na FAMERG quanto na Unifipa ou FAMERCA, eu tento ressaltar isso para eles. Isso aí é vida real, terá muita dedicação, muito trabalho, muito suor e muito amor. Sem dúvida nenhuma. E aí eu queria ir para um outro lado, que é da tua atuação. Hoje você é professor, você é médico, quer dizer, psiquiatra tanto na área pública e particular, não? Como que funciona isso? Então, meus dias são divididos em segunda e terça. Trabalho no hospital em Catanduva, como diretor clínico, atualmente em junho, um mês atrás, e diretor da residência médica na FAMERCA, na FIPA, enfim, os alunos em Catanduva. Ou seja, participo da coordenação, junto com uma equipe maravilhosa que está comigo na Catanduva, da formação desses residentes. Então, a gente atua no SUS. E desculpa te interromper, eu acho que Catanduva cada vez mais está se tornando um segundo polo, né? Da área médica, não é? Ou eu estou enganado? Não, acho que sim. Tem uma boa faculdade, bons alunos interessados. Hoje a aula acabava às 10, duas meninas que se interessam por saber até meio-dia e meia, uma hora, perdão, que não era a atividade curricular delas, porque gostaram do método e ficaram lá discutindo os casos. Bom, legal, né? Parabenizei.
Mas voltando, sim, acho que a turma está se tornando um polo também. Que bom, quanto mais polos temos, melhor. Tá todo mundo, né? E aí na quarta eu fico mais na parte do consultório, na sexta no consultório e na quinta eu fico na Comerc. Na quinta eu fico ali no ambulatório para pessoas ansiosos, né? Fico com os residentes da Comerc, um abraço, todo mundo dá abraço para eles lá, eles vão falar assim, ó, eu lembro que eu fiz uma foto com a turma da Famerca e aí já mudaram, porra, mas só que a da Famerca, um abração para todo mundo da Famerca, são maravilhosos, eu me formei no coração, e a dedicação sempre está aí com você. E eu fico na quinta-feira com eles, coordenando ali o ambulatório ali, responsável pelo ambulatório das pessoas ansiosas, e na sexta eu consultório. E no final de semana ela vinha jogando. Elas tomam conta do meu. Que é a melhor parte. Então, assim, e aí você enxerga, Érico, nessas duas realidades, tanto do atendimento SUS quanto do atendimento particular, é possível você conseguir balancear em que nível, né, social os transtornos mentais acontecem, e ele escolhe classe social, ele escolhe idade, ele escolhe, enfim. De forma alguma, né? Quem é cometido por transtorno mental é cometido classe A, Z, não tem, né, classe, credo, nada, cultura, nada. Eles pegam e é óbvio que infelizmente mesmo, muita gente está ali tratando no SUS e não tem um suporte social muito bacana. Aí a gente entra em outras esferas, tanto familiar, quanto cultural, quanto social, quanto governamental, enfim. O suporte é bem precário e aí o prognóstico do paciente acaba sendo pior, porque quando de repente a gente tem que encaminhar o paciente para fazer algumas situações de terapia, de pegar medicação, né? Ele precisa trabalhar e ele não tem tempo, e muitos não querem, porque a realidade dele é muito difícil. Então, o cara vai tirar o dinheiro da comida para comprar um remédio que ele deixa de lado. Sabe? Então é por isso que a gente tem que valorizar muito o SUS. Porque o SUS, se bem usado, é um baita instrumento. Ele é o melhor do mundo. Assistencial. Como modelo, é o melhor do mundo, sem sombra de dúvida. E precisa ser melhorado cada vez mais. Investido, né? Olhado com mais atenção, com mais respeito, com mais carinho. Porque a gente tem uma população muito carente no nosso país, né? E o preto católico não é diferente. E a gente precisa olhar pelo próximo que não tem tantas condições financeiras, né? Então, a gente trabalha muito junto da assistência social no hospital, faz um trabalho magnífico, que eles conectam, de repente, ao BSF, na Comunidade Básica de Saúde da Família, próximo do paciente, faz uma conexão junto ali da assistência social deles, e aí eles fazem, ó, o paciente, por exemplo, está sendo de alta, eu preciso que você pegue ele ali, faça o segmento ali, e essa conexão, a assistência social faz, não brilhante, dá certo. Mas aí entra no cotidiano do paciente, que é muito, porra, tem que ser respeitado, né? Não tem jeito. Mas, enfim, outro podcast, mas não pega não, não diferencia de forma alguma e o tratamento é o mesmo. Óbvio que se tomados, temos que ter uma condição melhor de comprar remédio, de repente, do setor privado, ter uma ação eletiva mais rápida, né? Melhorará o prognóstico do paciente, mas o SUS nós temos excelentes remédios disponíveis e dá para a gente tratar bem os pacientes, isso é muito bom. Fantástico, cara. E você, como bem sabe, eu trabalho aí num projeto político também, e me ocorreu agora de fato isso, que muitos políticos às vezes têm um olhar para a saúde de uma forma generalizada. Mas, se você for parar para pensar, a área da psiquiatria é uma das áreas que precisaria muito mais apoio e muito mais olhar do que as demais áreas, não que elas também não precisem. Porque, de fato, né, às vezes você tem o desejo de fazer o tratamento do paciente com um medicamento que não tem no SUS. E aí há um discurso de tive junto de um amigo ali, companheiro, trabalho no hospital, e o quanto que essa discussão acho que é um pouco
essa questão da hospitalização, sabe? Ela está um pouco muito midiático e pouco efetivo, entende? Há de se respeitar todos os espaços, desde a atenção primária até a atenção terciária, se feito um trabalho sério, um trabalho com critérios muito bem estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Dá para se trabalhar muito bem em todas as regiões, porque quando o paciente entra em uma crise, lembra onde? Então, uma temática complexa, uma temática política, um cacto aí, e eu não tenho medo de discutir qualquer coisa, né? Acho que eu sou um formador de opinião, até por estar nas faculdades, e minha ideia é muito clara que tem espaço para todas as atenção primária, nossas unidades básicas de saúde, que ali tem que estar o investimento principal, maciço, porque é ali onde nós vamos estar mais próximos da população, é ali onde o paciente vai buscar o problema. Onde você vai identificar o problema. E assim, prevenir doenças é muito mais barato e melhor do que tratamento das mesmas, né? Porque uma vez que já se estabelece o diagnóstico, a gente tem um tratamento. Se a gente consegue prevenir, e onde se faz isso? Na atenção primária, né? E aí então, na atenção secundária, nós temos ambulatórios, né? Que são espaços, são consultórios, que muitos têm convênios com o SUS, onde se atende o encaminhamento da OBSF, da atenção primária, para a atenção secundária. E aí ele começa a tratar transtornos depressivos, ansiosos, os casos secundários. E quando se tem uma agudização do quadro psíquico, e aí, só um parênteses, na atenção secundária nós temos os CAPs também, né? Que também é um instrumento fantástico que veio somar muito para os nossos pacientes, né, com diagnóstico psiquiátrico. Nós temos bons CAPs em Rio Preto, sabe, coisas profissionais maravilhosos, estão aqui trabalhando, fazem um trabalho assim árduo, trabalho de formiguinha, junto com toda a equipe deles. E só que tem alguns casos que a gente não tem jeito. Os casos, alguns deles não funcionam 24 horas por dia, talvez não tenha uma demanda, uma equipe preparada para ter essa gravidade de um paciente que está em agudização. A gente não chama muito de surdo, que é uma palavra meio muito forte, né? Forte. Uma agudização do quadro dele mesmo. Nós temos que escutar. Não precisamos olhar com esse olho político muito intenso em relação à sua hospitalização. Existem hospitais bons, hospitais muito, todos os hospitais clínicos. Mas se o hospital tiver sinceridade no trabalho, se tiver parâmetros regulamentados, parâmetros que vai de acordo com todas as diretrizes estabelecidas, que consegue com toda a equipe trabalhando em prol do paciente, eu não vejo como algo assim totalmente uma coisa que vai na mídia, né? Acontece hoje em dia. Enfim, concluindo o raciocínio, eu acho que tem espaço para todo mundo, mas eu acho que se os instrumentos de investimento deveriam se olhar mais para a saúde mental, porque com a pandemia houve um acréscimo epidemiológico gigantesco nos casos de ansiedade e depressão. Nós temos dados de 20%, 30%, é muita coisa, a gente fala de milhões de pessoas, né? E então onde vai essa população? Onde que está sendo tratado? Será que está tendo ali? Hoje eu recebi uma mensagem do médico Bahia falando, ó, ele toma uma medicação e falou, cara, não tem medicação para ele, tem aqui, tem aí, por falta de insumo, devido à guerra. Então, E aí vem também um investimento na nossa indústria medicamentosa brasileira, né? Enfim, são vários fatores. Mas está aí uma linha para a gente voltar a conversar nessa questão de projeto para o Brasil. Se Deus abençoar a gente puder chegar lá, eu acho que é uma área que precisa de um olhar mais atento mesmo, né? E aí eu queria, não parece, mas já passou uma hora. É uma loucura. Quero já agradecer o pessoal que está com mensagem no chat, aí eu não vou conseguir citar aqui o pessoal, mas eu queria abordar uma parte aqui que não pode fugir, na minha opinião, desse nosso papo. E assim, tem muitas outras coisas, a gente vai ter que marcar um outro episódio, porque assim, o assunto legal é esse.
Mas vamos lá, opa, não estou aparecendo, estava só nele. Mas enfim, eu queria falar de um tema, que é o suicídio, que é difícil, é tabu, não se fala tanto e a minha intenção aqui é talvez pincelar esse tema no sentido de nós abrirmos os olhos para essa epidemia, né? E eu venho de uma cidade onde tem muitos casos, que é Cotirendaba, também familiares e tal. Não sei o que aconteceu naquela cidade, mas assim, infelizmente, e muitos dos casos que eu acompanhei até eram de pessoas que estavam num quadro grave, né? E simplesmente falaram, deu uma melhorada, vou parar de tomar remédio e tal. O que você enxerga em termos de Brasil? Como que está esse cuidado em relação à prevenção e em relação ao tratamento para evitar o suicídio? Tá aí um tema que eu acho que dá para um podcast mais 1 hora e meia. Eu decidi estudar um pouco mais, estudar de forma mais aprofundada o suicídio. Inclusive vou convidar todos aqui em setembro, não vou me recordar a data exata, nós temos um simpósio de suicídio na FAMERP, sabe, sobre a temática do Setembro Amarelo, bons profissionais, a gente vai ter espaço. Muito legal. Depois eu te mando o folder, o link que fica para você divulgar nas suas plataformas. O suicídio a gente tem que debater, a gente tem que... Bom, é muito amplo. Por quê? Porque a gente tem que debater o suicídio de uma forma muito séria. A gente vê... Estava discutindo ontem no grupo aqui de futebol e saiu um papo sobre o suicídio e devido a uma série, aquela série que teve 13 razões, que abordou o suicídio de uma forma, na minha opinião, um pouco equivocada. Exato. Que talvez muitos jovens não tenham estejam preparados para a tamanha seriedade do assunto, mas os jovens precisam entender melhor que existem fatores de proteção, que existem meios de cuidado. Isso aqui eu acho que vem para o celular, as redes sociais, vem influenciando muitos jovens que deixam de ter apoio familiar, convívio social, aquela brincadeira na rua de violência, a gente está mais restrito, uma boa conversa familiar, um bom jantar todos na mesa. Hoje a gente vai no restaurante, está todo mundo aqui, vivendo o seu mundo. Acho que esse baixo contato social, familiar, ainda mais que a pandemia que foi acelerando esse processo de forma gigantesca, essa falta de compaixão com o próximo ocasionou uma... E também essa glamorização da vida no Instagram, né, onde a vida do outro é mais legal e eu quero seguir aquilo, né? Quantos e quantas influenciadores fazem tratamento psiquiátrico? Quantos e quantos? Então, mundo real, mundo ideal, vida real, vida ideal. Essa dicotomia era muito presente nos jovens, por isso que eu falo, eu tenho só terminado o raciocínio. Então, essa proximidade da família para com o paciente, esse olhar carinhoso para com o seu filho, seu primo, seu sobrinho. Quem está com planejamento, quem está com ideação suicida, precisa ser ouvido. Essa escuta qualificada, né? Eu dei uma palestra na cidade X aí, eu lembro da cidade que eu coloquei assim, falar menos ouvir mais. A pessoa quer falar, ela quer jogar para fora o que sente. E tem um filme fantástico, que eu vou esquecer o nome, que eu nem esqueci, que é do menininho que anda de capacete, sabe o que é. E uma frase final que ele fala assim que ele venceu uma puta barreira e falou, no final das contas, o que a gente precisa é ser olhado. Acho que precisa ver isso, cara. A gente se olhar ao próximo, a gente ter mais compaixão com o seu próximo, seja quem for, estender a mão que precisar. Coisa que está muito distante do nosso mundo real, que se você não concorda comigo, eu te odeio. Nem te presta, eu te odeio. Exato. Você não presta. Enfim. Mas voltando um pouco sobre o suicídio, então acho que o recado tem que ficar, e eu posso vir aqui falar em setembro, pode tocar a câmera, a gente aprofundar mais sobre isso. Ele precisa ser debatido, só que com critério, com
com cuidado, com os profissionais adequados e com um bom suporte familiar, um bom suporte social, se não tiver família, um bom suporte, e se não tiver, um suporte governamental, um suporte público, porque ele precisa ser atendido, porque é um critério emergente, um critério que não pode esperar, entende? Mas quantas vezes no consultório, às vezes, o paciente vem primeiro essa consulta, doutor, eu estou legal, vou ter a pensar também, né? Especialidade, eu trago bastante paciência nesse sentido. Tem que atender o paciente de emergência. Eu vou falar, não tenho vaga. Então, às vezes, essa consulta 10 da noite. Eu vejo o paciente escutar, eu preciso ouvir, né? Eu preciso falar, eu preciso. Aí, de novo, eu entro naquela situação, né? Quando a gente vai falar sobre suicídio, nós temos fatores de proteção, temos fatores de risco. Exacerbar os fatores de proteção, melhorá-los e esconder esse fator de risco, afastar os fatores de risco, porque aí eles ficam mais fortalecidos contra essa ideia de suicídio. Mas houve um acréscimo ainda não quantificado de forma exata com a pandemia e de mamando a caducando. Não tem, óbvio, nós temos epidemiologicamente uma faixa etária, as mulheres tentam mais o suicídio que os homens têm o maior sucesso devido aos métodos mais eficazes em relação ao suicídio, mas também é que ela não tem nada, ela pode cometer todo mundo, eu, você, qualquer um. Então, se você de repente está dando um colega aí, está passando por uma situação difícil, financeira, ajude, escute. Não deixa de lado. Olha, não deixa de lado porque meia hora menos isso aqui, meia hora a mais olhando para ele, querendo escutar, convido todos vocês que estão escutando. Qual foi a última vez que vocês ligaram para uma pessoa, seu amigo, falando assim que está bem, não está fazendo uma coisa? Pense. Hoje em dia, com a loucura da vida, a gente não esquece um pouco do lado afetivo do ser humano. Isso tem que ser. A gente tem que retornar um pouco, né? Menos tecnologia, apesar de eu andar aí a milhão, assim, tem que aproveitar as coisas boas, mas olhar mais para o lado do ser humano. Sim, e aí entra uma opinião minha, Érico, desculpa se eu estiver te interrompendo, uma opinião minha no seguinte: às vezes as pessoas evitam de falar do tema com medo de glamourizá-lo e levá-lo, né, adiante, e acabam não falando do tema no sentido da questão da prevenção, na questão dos fatores de proteção, você citou. E penso eu que às vezes é uma coisa tão simples, às vezes é uma coisa tão banal que para você chamar uma pessoa, olha, eu tô indo dar um pulo ali em Guapiaçu, você não quer ir comigo? Às vezes você tira a pessoa de uma fossa, de uma situação tão besta que para você não era nada, né? Vem aqui, vamos jantar em casa hoje, uma coisa boba dessa ajuda demais. E o segundo ponto desse, aqui eu estou vendo pelo ponto de vista do leigo, né? O segundo ponto que penso eu precisa ser muito combatido, midiaticamente falando, é mais amor nas nossas falas e mais entendimento, porque às vezes as pessoas pensam, o cara se matou porque ele era fraco. Não, eu acho que a pessoa atentar contra a própria vida é algo tão forte, que não deve ser banalizado, né? Penso eu que você desconsiderar a dor do outro é algo gravíssimo, né? Talvez um dos maiores pecados que a gente possa ter, porque só a pessoa que está com uma angústia, uma dor, sabe como ela está. E a pessoa estar nesse momento fragilizada não significa que ela é fraca, não significa que ela não tem virtude, que ela está fragilizada. Todos nós podemos passar por isso. Então, quando eu falo que o paciente está depressivo, de repente não é depressivo. A depressão tem muito esse estigma. Eu tenho depressão, então eu tenho que tomar remédio para sempre porque eu sou depressivo. A primeira coisa que eu tento desmistificar é isso. Você está. Vamos tratar, vamos corrigir o que te levou a isso, enfim. Né? O suicídio tem muito isso.
atentar contra a sua própria vida, tem seu fim na linha, esgotados com quaisquer hipóteses protetoras. Nossa, quando a gente tiver mais jeito. Mas você concorda que no mundo de hoje a gente nem tenta ajudar o próximo? Não se ajuda, enfim, mas às vezes dentro da própria família, a pessoa, você está vendo a pessoa declinar. Pô, já corta por aí, vamos mudar esse negócio, né? Exatamente. E, nossa, basta uma fala, uma chamada para sair, para tomar um sorvete, para ver o Grêmio ganhar, para ver... Essa bolinha, pode falar, qualquer coisa que a gente possa fazer para o próximo, eu acho que já é um ato de bravura. Só a parte do Grêmio ganhar que é duvidosa. A Grêmio tem 10 meses, ela tem 10 camisas grandes, né? Será que ela vai ser gremista? Então é isso, sim. Mas daria para a gente bater um papo depois mais aprofundado sobre o tema, né? E acho que vai ser muito importante usar o sistema amarelo para a gente discutir mais. Não, vamos sim. Sobre isso. Vamos sim, já separa um dia aí que a gente vai conversar. Não vou falhar nesse Imagina. Mas olha, nós já estouramos o nosso tempo. Eu queria te agradecer por ter vindo, por ter reservado esse momento. Era muito aguardado por mim, pelas pessoas, e eu agradeço imensamente a tua disponibilidade em vir, porque é uma especialidade que precisa de mais publicidade, penso eu. Sim. Eu acho que a gente não pode estigmatizar a saúde mental, a gente tem que olhar mais para ela, cuidar dela, e conte comigo se precisar, vocês que estão assistindo também, vou deixar depois nas mídias sociais, qualquer coisa que eu puder ajudar, estou à disposição. E falar sobre saúde mental não tem mais. Vou usar muito sobre o tema. Um colega, Guilherme, do CAPS, ele estava assistindo, trabalhando no CAPS, falou assim: foi da hora, uma fotinha aqui, ele estava assistindo, vou mandar uma abração para ele. Pô, legal, viu, Guilherme? Siga aí, compartilhe. Um cara querido, eu passei de estágio com ele, muito gente boa, e ele trabalha com um psiquiatra que é fantástico, o Marcos Gama. Foi um professor da FAMERP, assim, por um tempo, eu tenho uma admiração muito grande com ele. Então, se você não está assistindo o Marcos, se você assistir, um grande abraço para você, que é colega do Marcos. Fantástico. Mais uma vez, muito obrigado. E é isso aí, né? Vamos encerrar aqui com o coração querendo uma mais aí. Contem comigo sempre. Maravilha, maravilha. Depois eu vou deixar os contatos do Érico aí na descrição ou no primeiro comentário fixado. Enfim, Érico, muito obrigado. E a você que está aí nos acompanhando, assistindo, que está aí desde o começo, ou ao vivo, ou o vídeo depois gravado. Eu agradeço a tua atenção, agradeço a tua audiência. Não deixe de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like aqui, de deixar o seu comentário, dúvidas, comentários, sugestões, um abraço, enfim, tá tudo aí no comentário. Agradeço imensamente mesmo você que acompanhou até aqui, e nos próximos episódios do Caster teremos muito mais conteúdo bacana como esse. Muito obrigado por você ter assistido, um grande abraço e até mais.